Olá, paz do Senhor, tudo bom? Eu gostaria de meditar com você sobre um personagem da Bíblia chamado Judas. Esse personagem, geralmente, quando ouvimos ele, associamos ele a traidor. Mas se Judas, além de ter sido traidor, porque ele traiu Jesus, ele não possa ser considerado um espelho, para que nós não venhamos ver somente o defeito dos outros. Geralmente temos o costume de analisar e apontar o erro, o defeito de outras pessoas. Mas eu falei Judas poderia ser também considerado um espelho para que nós também venhamos ver os nossos próprios defeitos. Defeitos esses que carregamos em pensamentos, em sentimentos, em desejos. Em pensamentos e desejos esses que nós negligenciamos, queremos esconder ou rejeitamos de nós mesmos. Queria convidar você a achar esse lado que acredita ser ruim dentro de você. Porque lá em João 12, diz que Judas, quando viu que a mulher derramava o óleo caríssimo aos pés de Jesus, ele reclamou. Não por preocupação com os pobres, mas porque o óleo que foi derramado aos olhos dele foi um desperdício, era muito caro. Então, o plano de Judas de trair Jesus por 30 moedas não foi uma decisão de um dia. Foi uma decisão que foi planejada, pensada e reforçada pelo lado obscuro dele. Às vezes nós olhamos só no outro e esquecemos de olhar para dentro de nós, os nossos lados escuros, negros, que queremos esconder, rejeitar, não ver. Nós olhamos o outro, esquecemos de olhar dentro de nós e reconhecer, acolher aquilo que está dentro de nós. E se você parar para analisar, Judas conseguiu esconder esse lado dele por bastante tempo. Em alguns momentos, como em João 12, ele consegue expressar por um breve e curto momento. Parecia que ele estava tendo uma opinião nobre, preocupando-se com os pobres. Mas não. Ele estava preocupado com um produto caríssimo que estava sendo derramado aos pés de Jesus. E quando não olhamos por esse lado, para a psicologia se chama lado sombra, uma hora ele vai explodir e vai sair para fora sem nenhum controle seu. Vai ter momentos que você não vai conseguir dominar esse lado sombra se você não observar. Como eu estava dizendo antes, quando você não olha para o seu lado sombra, a escuridão faz ele crescer cada vez mais. E vai chegar a fase, um momento, que ele vai explodir totalmente fora do seu controle. Mas afinal, o que seria esse lado sombra? O lado sombra seria desejos, pensamentos e vontades que não queremos admitir ou que escondemos da sociedade e muitas vezes de nós mesmos. Por exemplo, a inveja disfarçada de sorriso, o orgulho disfarçado de personalidade forte, a mágoa escondida no silêncio, a necessidade de aprovação que fingimos que não temos. São coisas dentro de nós que não achamos certo, que não se orgulhamos e queremos esconder de nós mesmos e da sociedade. Muitas vezes rejeitamos. Mas olhamos, muitas vezes, no outro. Essas falhas, esses defeitos. O que eu estou querendo dizer é que todos nós temos áreas que precisam ser tratadas por Deus. E o problema não é fingir que nós não temos. O problema é ignorá-la e deixar elas escondidas. Todas as áreas que precisam ser tratadas precisam ser levadas à luz, precisam ser trazidas para fora. Ou seja, que luz é essa? A luz da palavra, a luz de Deus. O problema de Judas não era ter uma fraqueza. O problema de Judas era esconder essa fraqueza, porque todos os discípulos tinham. Pedro teve um momento que ele teve medo. Ele teve momentos de medo no mar, quando ele estava andando sobre as águas, ele viu as ondas, ele viu o vento, ele teve medo. Pedro teve medo quando falaram que ele era discípulo de Jesus, mesmo ele sendo, ele negou, então ele teve medo do castigo, da punição. Tomé teve uma fase que aparece na Bíblia que ele teve dúvida, ele precisava ver com os próprios olhos. João, Tiago também, todo mundo tinha seus problemas, tinha áreas que precisavam ser cuidadas, que precisavam ser olhadas por Deus. E essas áreas, quando elas não são olhadas, elas vão te confrontar uma hora.
Vão vir com tudo, porque você não está preparado. Talvez você não esteja tentando vender Jesus por moedas, mas Jesus talvez está há muito tempo tentando te mostrar algo dentro de você que você não queira ver, mas você está olhando nos outros. Talvez são feridas que precisam ser tratadas, mágoas que precisam ser curadas. Jesus quer trazer luz para essas áreas que estão escuras dentro de você, obscuras, que você não quer ver, que você não quer analisar. Você tem deixado ela escondida aí no escuro. Mas Deus quer, Jesus quer trazer luz para essas áreas da sua vida. E Deus fala agora para você olhar para dentro de você e permitir que Ele te mostre. E Ele vai te mostrando aquilo que está dentro de você, coisas que talvez que aconteceram há muito tempo, estão escondidas e você nem sabe. Ele quer trazer luz, Ele vai botar para fora, vai iluminar esse lado que está escuro dentro de você. Porque a transformação começa quando você tem coragem de dizer para Deus, para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo, para te mostrar quem você realmente é. E Ele vem começando a tratar feridas, traumas, dores, limitações, crenças, o modo que você se enxerga. E é isso que Jesus realmente quer. Ele quer que nós se entreguemos de corpo, alma e espírito. Isso envolve mexer em coisas que nós não queremos mexer. Ele quer iluminar coisas que nós deixamos lá no canto, deixamos lá no porão, lá embaixo de tudo. Ele quer que nós escavemos junto com ele e traga para cima, para fora, para a luz, para que ele venha transformar a sua tristeza em alegria, os seus traumas, suas dores em cura. Quando olharmos para Judas, não venhamos olhar ele com olhar de julgamento, venhamos olhar como um sinal de alerta, porque Judas andou com Jesus, mas não permitiu que Jesus o moldasse por dentro, o mudasse por dentro. Então tem coisas dentro de você que ainda andando com Jesus precisa ser curado, precisa ser tratado, precisa ser posto para fora. Então Deus está nos chamando não para julgar Judas e nem qualquer outra pessoa, mas para que nós venhamos examinar o nosso próprio coração. Mas que venhamos examinar o nosso próprio coração. Porque é lá, no nosso interior, no particular de cada um, onde Deus quer nos moldar, trabalhar, nos curar e nos fazer conhecedor da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então Deus quer tirar toda a mentira que você tem escondido dentro de você. Quando eu falo mentira, não falo que você esteja mentindo, mas você inconscientemente talvez esteja mentindo para você dores, com dores que você ainda não se permitiu ser curado pelo próprio Deus, que está pronto, não é de hoje, a te curar. O seu interior, a sua criança interior, os seus traumas, coisas que aconteceram no seu passado, feridas dentro das tuas emoções, na maneira que você se enxerga. Deixa o Espírito Santo de Deus curar e te tratar. Não tenha medo, Ele sabe como fazer. Amém? Fique com essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse dia de hoje, meu Pai, que essa palavra venha entrar no coração, venha trazer as pessoas certas para ouvir essa palavra, que essa palavra venha vir no mais profundo do seu interior, do seu coração, venha lavar, Senhor, que a tua luz venha limpar de dentro para fora tudo que está obscuro, tudo que está dentro, tudo que está talvez há muitos anos escondido, Senhor, venha trazer para fora, venha alimentar com a tua palavra, com a tua luz, e que nós venhamos parar de olhar e quando aparecer situações de pessoas que caíram, assim como Judas, que falharam, que nós venhamos olhar como um alerta. Que assim como essa pessoa que caiu, que falhou, nós também podemos cair e falhar a qualquer momento. Mas que o Senhor venha nos ensinar e nos mostrar, tratar desde a raiz, para que nós venhamos saber de onde começou todo este mal, toda essa maldade, toda essa ferida dentro de nós. E que a tua palavra, a tua luz, venha trazer luz, venha nos iluminar. Porque se verdadeiramente conhecermos a palavra, seremos livres. Amém?